Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que tu ficou 10 minutos sem usar o celular, sem conversar com alguém, sem escutar um podcast, sem escutar uma música de fundo, sem fazer nada? Não precisa responder agora, mas essa pergunta já te deu um leve desconforto, porque talvez tu não lembre a última vez que tu fez isso. Eu tenho uma notícia desconfortável, mas é muito libertadora. E essa sensação que se sente quando não se faz nada por pouco tempo hoje em dia não é tédio, é abstinência. E calma. Eu não vou chegar agora demonizando o celular e as redes sociais. Eu estou dizendo que hoje existe algo que a gente chama de normal na sociedade, mas que está corroendo a nossa capacidade mental interna. O problema da nossa geração não é a falta de tempo, é a intolerância ao vazio. Hoje a gente não consegue mais ficar sem fazer nada, a gente não consegue mais sentir o vazio, a gente não consegue mais escutar os nossos próprios pensamentos, a gente não consegue mais lidar com os nossos pensamentos. A gente está sempre fugindo. E isso não é preferência pessoal de cada pessoa, é simplesmente condicionamento. O cérebro das pessoas hoje em dia ele não está cansado, ele está viciado. Ele está viciado em micro-recompensas o dia inteiro, todos os dias. A grande maioria das pessoas não buscam estímulo para se divertir. Elas usam para não sentir ansiedade, para não sentir vazio, não sentir medo, não sentir as coisas que está passando por elas internamente. E aí entra o celular. As pessoas hoje têm um acesso à dopamina barato e fácil, a qualquer momento. É só tu abrir o celular e entrar numa rede social, por exemplo. Rolar o feed, entrar no Reels. Tu não pega o celular porque tu quer ver alguma coisa específica, tu simplesmente pega o celular porque tu não quer sentir alguma coisa que tu tá passando naquele momento. É uma microfuga. É um padrão. Quando tem uma tarefa chata, quando tem que lidar com alguma situação chata, quando tu tem que lidar com algum pensamento que tá te afetando já há algum tempo, que está presente ali, que tu não quer mais sentir ele, tu pega o celular. É um padrão. E é um padrão muito claro. Por exemplo, quando tu tem uma tarefa que tu não quer fazer, ou tu tem que lidar com alguma situação que tu não quer lidar, tu vai pegar o celular. É uma microfuga. E essa microfuga, ela vai aliviar de fato aquilo que tu não quer sentir, aquilo que tu não quer lidar naquele momento. Mas ela vai cobrar juros também. Esse efeito colateral, ele é invisível no começo. Como, por exemplo, ler começa a parecer chato. Estudar, se aprofundar em algum assunto, começa a parecer impossível. Trabalho começa a parecer uma tortura. Conversas difíceis, conversas profundas começam a não dar mais vontade. Até chegar ao ponto que descansar parece ser chato também. E a dopamina barata, ela não destrói a tua vida, ela faz a vida parecer sem graça. Ah, e tem mais um fator, que é a sensação de urgência falsa. A sensação de que tu tá perdendo alguma coisa por não estar usando o celular, por não estar por dentro das coisas, das notícias, enfim, da bomba de informação que tu costuma ter diariamente. Quando tu fica um tempo fora, tu já acha que tu tá perdendo alguma coisa. Tá perdendo alguma mensagem, uma notícia nova, tá perdendo um novo meme, por exemplo, tá perdendo algo. Só que essa sensação não é para te manter informado, é simplesmente teu corpo querendo voltar a ficar hiperestimulado. E com isso tu perde a capacidade de estar presente nos momentos. Porque sem tempo, sem silêncio, a mente ela não digere nada. Sabe? Tu consome muita coisa todos os dias. Só que a tua mente ela não teve tempo, não teve espaço para digerir qualquer uma dessas coisas. Sem contar que a maioria das coisas é tudo conhecimento raso. É tudo informação inútil para tua vida. Tu sempre tá ocupado, mas raramente presente. E com isso vem um cansaço estranho, sem um motivo claro, porque mesmo que tu descansa, tu nunca tá descansado. A questão é, tu não troca estímulo por descanso, tu troca estímulo por mais estímulo, por outros tipos de estímulo. E tu perde a liberdade, que talvez seja o preço mais alto de tudo isso. Porque tu fica reativo, tu não escolhe mais, tu não decide mais. A todo momento tem uma notificação te puxando, tem um Instagram te chamando internamente, tem algum outro estímulo que tu tenha também te chamando. Emoções suprimidas também, como por exemplo ansiedade, estresse. Aí tu tenta dar atenção para tudo isso. Tenta dar atenção pro Instagram, atenção pro que é importante. A tua atenção ela vira uma bola quicando de um lado pro outro. Isso é o oposto de liberdade, porque a liberdade é tu dizer agora eu não vou fazer isso, agora eu não vou usar isso, mas a realidade é que a gente usa. E a real é que se tu não aguenta 10 minutos sem sentir uma necessidade de algo ter que preencher esse vazio, esse silêncio, digamos assim, é porque quem manda em ti não é tu, é o ambiente à tua volta. É a cultura, é o Instagram, é as redes sociais, enfim, é tudo menos tu. Porque se tu não aguenta 10 minutos em silêncio, sem ter a necessidade de algo estar preenchendo aquele momento, um desconforto, digamos assim, é porque quem manda em ti não é tu, é o ambiente à tua volta. Estímulo é como algo viciante, mas não tanto, como por exemplo, açúcar. Consumir de vez em quando é ok, não tem nenhum problema. O problema é quando tu consome todos os dias. O mais perigoso disso é que tu só percebe quando tu tenta ficar sem. Que daí tu começa a ficar irritado, começa a ficar impaciente, começa a ficar precisando de alguma coisa. E foi aí que a ficha caiu pra mim.
que eu achava que quando eu acessava o celular a todo momento, quando eu ia atrás de qualquer estímulo a todo momento sem nem perceber, eu achava que isso era só entretenimento, tava buscando entretenimento. A questão é que eu tava dependente naquilo, eu nem sabia. E quando eu comecei a cortar esses estímulos, começou a vir a abstinência. Foi aí que eu percebi algo que mudou muito a minha vida. Eu não precisava de mais conteúdo, eu precisava de mais presença. Literalmente estar mais presente nos momentos. Eu anestesiava qualquer desconforto na minha vida. Porém, o crescimento ele mora exatamente ali. Quando tu anestesia o teu crescimento, a tua evolução, tu acaba anestesiando a tua evolução junto. Não evolui. Eu anestesiava qualquer desconforto que eu sentia. Que eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Ou quando vinha algum pensamento, eu anestesiava isso. A questão é que o crescimento ele mora exatamente aí. Se tu anestesia o desconforto, tu acaba anestesiando a tua evolução também. E isso não é nenhum moralismo, tá? Não é virar monge. É simplesmente reaprender a tolerar um pouco. Hoje o padrão ele é micro vazio, micro desconforto é igual a estímulo. Ou seja, quando tu sente qualquer micro sensação que tu não queria estar sentindo, tu vai pro alívio. Vai pro alívio que é igualmente fácil. Então a questão é tu inverter isso aos poucos. Então, para esse vídeo, eu criei uma solução prática que é dividida em 4 regras, que foi o que eu usei para sair dessa necessidade de sempre ter estímulo e que acredito que pode te ajudar muito também. A minha regra número 1 é o silêncio de, no mínimo, 10 minutos todos os dias. De preferência no início do dia, para tu já não começar um consumo absurdo, entendeu? Tu simplesmente parar de fazer qualquer coisa. Não é ficar sentado escutando um podcast, ouvindo música. Se for necessário, fica olhando para o teto ou olhando para uma vista. Deixa teus pensamentos simplesmente aparecerem, sem precisar lutar contra eles. É simplesmente ficar 10 minutos sem fazer nada. Parece algo muito simples, mas a gente não faz mais isso. Regra número 2. A regra número 2 é um bloco focado, de 30 a 1 hora. O que tu vai fazer nesse tempo? Tu pode também não fazer nada nesse tempo, mas o objetivo é tu fazer uma coisa só. Seja 1 hora focado só no trabalho, 1 hora arrumando a casa, mas sem música de fundo, só fazendo isso. 1 hora de trabalho, 1 hora de caminhada, 1 hora de leitura, 1 hora arrumando a casa, mas assim, focar em fazer uma coisa só. E não fazer várias coisas ao mesmo tempo, como por exemplo, estudar escutando música ou podcast de fundo. Eu sei que às vezes dá para fazer isso, não tem nenhum problema, mas esse foco, esse momento é para tu recuperar o foco, é para tu meio que sair da abstinência. E a regra número 3 é estímulo com hora marcada. Porque se tu não define hora, o teu cérebro, a tua cabeça, ela vai querer todo momento esse estímulo. Por exemplo, o Instagram. Ao invés de tu simplesmente deixar livre para o teu uso diário, para ficar a todo momento que tá à vontade de tu usar, tu define um horário. De tal a tal horário eu vou usar, depois eu não vou mais usar. E se necessário, usa bloqueador até. Eu sei que parece loucura, mas o teu cérebro ele tá condicionado a isso. Então, tenta fazer pelo menos uma semana, às vezes um mês, essa desintoxicação, digamos assim, que tu vai notar uma grande diferença na tua vida. A regra número 4, que é para quando tu já começar a sentir alguma espécie de abstinência, é a troca consciente. Quando bater aquela vontade de voltar pro estímulo, tu simplesmente faz outra coisa. Faz uma caminhada também, tu vai tomar um banho, tu vai escrever o que tu tá sentindo, por exemplo, vai ler alguma coisa, tenta fazer outra coisa. Tenta falar pro teu cérebro que tu não vai fazer aquilo que ele quer fazer naquele momento. E assim tu acaba voltando pro controle aos poucos. Então a real é que se tu não aguenta 10 minutos de silêncio, não é porque tu tá entediado, é porque tu tá dependente. Então tu não precisa de mais estímulo, mais informação, tu precisa de mais tempo, de mais vazio, de mais silêncio. Porque quem controla a tua atenção, o teu estímulo, controla a tua vida. Então, se não é tu que está controlando, alguém está controlando por ti. Nesse vídeo eu usei muito o exemplo, por exemplo, do Instagram, rede social em geral, porque é algo que me afetou muito. Mas esse vídeo ele funciona para qualquer estímulo, para qualquer coisa que tu esteja querendo sair aos poucos. Pode ser videogame, televisão, série, qualquer coisa. E também o que eu falei nesse vídeo é o que de fato funcionou para mim. É o que eu aprendi também com isso. Então, se te ajudou de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que eu tô também começando. É o meu começo. Então, agradeço muito também por ter ficado até aqui. E não se esqueça, o futuro é simples.